Olá, começa agora mais um Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Do que ela é capaz, de que maneira ela pode modificar as relações humanas e o que muda no ambiente de trabalho. Essas e outras questões serão respondidas pelo nosso convidado, Flávio Toni Dandel, coordenador do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário FEI. Obrigada pela presença, Flávio. Eu que agradeço o convite. Flávio, de quais maneiras a inteligência artificial está inserida no nosso dia a dia? Olha, hoje em dia nós conseguimos encontrar ou conviver com a inteligência artificial de diversas maneiras. Sendo acessando um website e ele acaba te dando algumas dicas do que você gosta, do que você não gosta. Quando você usa, por exemplo, aplicativos de navegação, né, quando você faz alguma compra na internet e principalmente quando você usa seu celular. Né? Então ele capta esses dados e utiliza isso de uma forma para ajudar a você resolver problemas da sua vida. Então hoje a inteligência artificial está inserida no nosso contexto, muitas vezes sem a gente perceber, né? Mas muitos dos serviços que nós temos hoje em dia, que nós gostamos de usar, tem algum fundo da inteligência artificial aí sendo aplicado. As pessoas muitas vezes não entendem por que elas recebem determinados e-mails de determinadas lojas. Quando a gente acessa um site, um website de uma loja, pesquisa algum produto, eles sempre acabam armazenando aquilo. Te mandam um e-mail, nas suas redes sociais também aparece aquele produto, isso é inteligência artificial? Isso, é a forma mais simples, né, da inteligência artificial. Ela consegue perceber o que você procurou e começa a te oferecer isso ao longo do tempo. Existem coisas mais sofisticadas, né, por exemplo, conseguir determinar o lugar onde você visitou, conseguir extrair o seu perfil, saber o que você está fazendo, o que realmente você gosta, ela consegue te dar e te fornecer serviços e sugestões ainda mais sofisticados, né, do que só aquele produto que você acabou de procurar na internet. E você falou que nem sempre a gente consegue perceber, né, quando a inteligência artificial está presente. Em quais casos a gente consegue identificar? Olha, acho que o mais perceptível é quando a gente usa aqueles assistentes de celular, né, ou seja, a Siri, o Google Assistente e vários outros que existem por aí, tem no computador também. Então, ele sugere algumas coisas. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Quando você tem uma passagem aérea, né, ele pode te avisar qual horário que você tem que sair de casa, considerando o trânsito que você tem, qual o meio de transporte que você geralmente utiliza, né, e fala, olha, é hora de você sair, é melhor você sair agora, senão você vai perder seu voo. Né? Isso é o que a gente tem de contato mais presente com a inteligência artificial hoje em dia. Mas tem diversas outras coisas, né? As empresas usam isso e de uma forma indireta você é beneficiado. Então tem vários outros aí meios de usar a inteligência artificial que nós não percebemos, mas estão aí no nosso dia a dia. E ela torna a nossa rotina mais fácil, né? Aliás, essa é a ideia, né, da inteligência artificial. Criar serviços e produtos e sugestões, tomar decisões, né, de uma forma mais agradável e que facilite a nossa vida. E a gente está preparado já para lidar, né, com a inteligência artificial e também com as mudanças que ela provoca nas relações humanas? Olha, eu acho que ainda não, tá? Mesmo esses sistemas muito simples de assistente, né, do celular, causam alguns problemas. E a gente ainda não sabe lidar muito bem com isso. A sociedade precisa aprender ainda a conviver com isso. Quando a gente, por exemplo, fala de carro autônomo, a gente está falando da inteligência artificial te levando para todos os lados e determinando como ela vai te transportar, como ela vai fazer. E nós não temos ainda leis e legislações para trabalhar com isso. Então, eu acho que a gente ainda precisa aprender a lidar com a inteligência artificial, assim como ela precisa aprender a lidar com a gente. O carro autônomo, a gente pode pensar já para a médio prazo ou a longo prazo? Então, eu brinquei com os meus alunos no início do ano passado, quando eu troquei de carro, eu falei que eu não sabia se o meu próximo carro, que eu trocaria em 5 anos, seria autônomo ou não. Eles deram risada, mas agora falando com eles de novo, eles já não sabem mesmo se vai ser ou não, né? Tem muita evolução feita, tem muita coisa feita, e eu acho que faltam detalhes aí, talvez, ou de legislação, não só de trânsito, mas da sociedade em si, aceitação pela sociedade para o carro autônomo entrar realmente. Né? Ainda tem testes, a gente viu que podem ainda trazer alguns problemas, mas ela está uma tecnologia cada vez mais robusta, né? E a ideia é trazer mais segurança para o trânsito. Né? Então, algo bem-vindo. Acho que ele vai chegar de uma forma rápida, mas foi o que você falou, vai faltar legislação, a gente não vai ter como utilizá-lo enquanto essa legislação
não for aprovada, enfim, por exemplo, aqui no Brasil, porque as pessoas vão sentir um certo receio, né, de ter um carro sem motorista andando ali. Um guarda, por exemplo, vai multar quem, né? Tipo, o carro vai estar no nome de alguém, mas tem um carro sem um motorista ali, como agir, né? Acho que as pessoas, foi o que a gente falou, não vão saber lidar com aquilo. E um carro autônomo, sozinho, né, não tem motorista e comete uma infração de trânsito, quem é o culpado? Né? Então tem tudo isso que precisa ser bem trabalhado pela sociedade, pelos os governos, né, e a polícia, as leis, enfim. E no ambiente de trabalho, né, o que a inteligência artificial vem provocando? Olha, acho que talvez aí seja a maior revolução, né? Então, quando a gente começa a falar de Big Data, juntar muitos dados, entender bem qual é o seu cliente, como analisar o perfil do seu cliente. Então, as empresas começam a utilizar cada vez mais a inteligência artificial visando melhorar a prestação de serviços, né? Ou melhorar os seus produtos, entender melhor o seu cliente. Então, eu acho que no meio nesse ambiente industrial ou no trabalho do dia a dia mesmo, né, nos escritórios, enfim, onde a inteligência artificial tem tido mais impacto hoje em dia e deve ter mais impacto no futuro. E ela tem diminuído postos de trabalho, por exemplo? Olha, isso, não sei se atualmente sim, mas isso deve acontecer de forma mais intensa no futuro, tá? Eu acho que a relação nossa com o trabalho que existe hoje vai mudar muito. A gente vai exigir do ser humano ser cada vez mais criativo, mais inovador, pensar mais nas relações humanas e trabalhos que são mais corriqueiros, mais repetitivos. Isso vai começar a ficar para a inteligência artificial, para a robótica e para outros meios. Né? E até que ponto o homem que controla a máquina? Olha, por enquanto é a gente que controla. Mas, por exemplo, quando a gente já começa a falar de carro autônomo, a gente já começa a perder um pouco desse controle. E eu não sei se isso é naturalmente ruim, né? Porque se a máquina consegue fazer aquele serviço melhor do que nós, né, é melhor que ela faça isso sozinho, sem o nosso controle. Claro, dentro de algumas diretrizes, dentro de algumas relações. Tem hoje um estudo, tem gente trabalhando com pesquisa científica na área de ética na robótica, ética na inteligência artificial. Então tem muita coisa ainda encaminhando que deve levar para uma inteligência artificial que trate bem o ser humano, né, e consiga fazer coisas melhores que o ser humano. E como que a inteligência artificial tem sido explorada pelas empresas brasileiras? Olha, hoje se resume grande parte dessa questão do Big Data, mas eu acho que elas estão muito atrás aí do que deveria ser. Né? Hoje, quando a gente dá exemplos de inteligência artificial, a gente está citando empresas estrangeiras. Né? Eu acho que as empresas nacionais precisam realmente perceber que existe esse movimento, começar a procurar não só as universidades para aprender o que é a inteligência artificial, como ela pode usufruir disso, mas contratar consultorias especializadas, né? Pessoas que são especializadas em inteligência artificial, em machine learning, visão computacional, blockchain, são essas tecnologias que estão cada vez mais presentes, e esses consultores fazendo essas empresas usarem essa tecnologia de forma mais intensa. Senão a gente vai perder mercado, né? As empresas nacionais vão começar a perder competitividade, porque essa tecnologia é algo que está cada vez mais presente e elas precisam realmente utilizá-las. E como que está o Brasil, né, em relação à inteligência artificial? A gente ainda está muito defasado em relação aos outros países? Olha, em termos de pesquisa científica, não posso dizer que a gente está defasado, porque tem muitos pesquisadores, né, desenvolvendo muitas coisas, publicando em congressos internacionais. Nós mesmos participamos de algumas competições de robótica, futebol de robôs, né, em nível internacional, e a gente tem feito coisas muito legais e aprendido muita coisa também. Agora, quando a gente fala em aplicação mesmo, para gerar tecnologia, patente, as empresas usufruírem disso, né, isso reverter para a população em geral, e aí sim a gente está muito atrás. Né? Então a gente precisa fazer esse movimento de pegar esses resultados das pesquisas científicas e levar isso realmente para o mundo, aí para fora, né? Ou seja, para a sociedade como um todo. O próprio governo acho que não investe tanto. A gente tem, por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron, que há pouco tempo já falou que vai investir cerca de 2 bilhões de reais, né, em projetos de inteligência artificial. Acho que lá fora eles investem muito mais, né? Isso é verdade, mas acredito que o governo brasileiro não está tão atrás assim, tá? A gente eu sou da área de robótica, inteligência artificial já há algum tempo, e o governo já há bastante tempo vem investindo em robótica, né, incentivos,
A gente trabalha, eu ajudei a construir a Olimpíada Brasileira de Robótica, hoje ela é muito grande e é com fomento governamental, mas ainda falta realmente uma ajuda do governo com as empresas para que essas coisas comecem a avançar mais para a sociedade. Tá? A gente precisa ter um pouquinho mais ousado do que a gente está sendo para poder competir com esses valores todos lá da França e outros países. Você falou da Olimpíada, como que funciona essa Olimpíada de Robótica? É uma Olimpíada para o ensino fundamental e médio, né? Então é gratuita, as crianças do país todo podem se inscrever e participar, né? Aí tem a parte prática, elas têm que construir um robô e fazer uma determinada tarefa, e tem a prova teórica, que é só fazer realmente uma prova de robótica, né? A gente só quer que eles conheçam o que é robótica, né? E a gente teve um número impressionante no ano passado, foram mais de 100 mil alunos no Brasil inteiro inscritos, né? E 3 mil equipes competindo. Então, assim, é uma coisa que a gente conseguiu disseminar a robótica pelo país e foi ajuda governamental. Eu acho que as crianças e os jovens, eles estão vivendo num mundo muito tecnológico, né? E eu acho que esse tipo de assunto atrai muito mais eles hoje em dia do que atraía no passado. Sim, e eles tratam isso muito melhor que a gente. Né? Para eles é muito natural falar de robô, é muito natural falar de inteligência artificial. Então, muitas das preocupações que a gente tem hoje em dia, né, se a inteligência artificial vai ser ruim, vai ser boa, eles não têm. Para eles é muito natural que isso exista, né? Então, a gente percebe isso quando a gente vê equipes competindo na OBR com idades muito, sei lá, 6 anos, 7 anos. E é um negócio muito, muito legal. Eles são extremamente divertidos, eles se divertem vendo o robô, às vezes, não fazendo aquilo que foi programado para fazer, né? Dando errado mesmo, e eles acham aquilo muito legal. E a gente se diverte também, né? Então, a gente precisa aprender um pouco com eles e ver que o mundo com inteligência artificial pode ser muito legal e quem sabe eles possam viver isso bem, né? Acho que os mais velhos têm um certo medo, né? De um mundo, por exemplo, com robôs, como as pessoas falam. E o medo de falar, poxa, o robô vai roubar o meu emprego, né? Mas, na verdade, a gente vai substituir os empregos que existem hoje por outros empregos, né? E a gente precisa lidar com isso. O mundo vai mudando e a gente vai se requalificando, vai aprendendo coisas novas, né? O mundo tem que ser assim. E eles vivem bem isso, tá? A meninada de hoje, ela é bem eclética, ela aceita bem mudança. Isso é uma coisa bem legal. Flávia, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. O Espaço Livre vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Livre. O assunto de hoje é inteligência artificial e nosso convidado é o Flávio Tony Dandel, coordenador do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário FEI. Flávio, a gente falou sobre, né, a Olimpíada de Robótica, sobre a questão dos erros das crianças. A gente tem erros também, né, nos testes de inteligência artificial. A Uber estava testando um carro sem motorista, um carro autônomo, e a gente teve um acidente, né, com este carro. A inteligência artificial está sujeita a isso, porque a gente está testando muita coisa que é novidade no mundo, né? Sim, toda tecnologia ela tem ainda, não vou dizer os seus problemas, mas tem muita coisa que precisa ainda ser desenvolvida, melhorada, né? E quando a gente pega essa tecnologia para lidar com o ser humano, a gente tem um outro agravante, né? Não é trivial lidar com o ser humano. Então, são coisas imprevisíveis que acontecem e o sistema precisa lidar com isso. Ali o que aconteceu com o carro da Uber, ao que parece, aí ele detectou a mulher e decidiu não parar por diversos parâmetros que foram setados, a gente não sabe, não tem informação direito, mas o fato é que isso realmente não pode acontecer, né? A gente quer a tecnologia, a inteligência artificial, para ela ser melhor que o ser humano. Eu entendo que um ser humano não ia enxergar ela também, talvez atropelasse a mulher também, ela, né, estava atravessando no escuro, mas a gente, para o carro autônomo, isso não pode acontecer. Então tem muita coisa para ser feita. Realmente a tecnologia, quando entrar, ela vai cometer alguns erros. E a gente, na verdade, precisa lidar com esses erros e evitar que eles sejam catastróficos, né? Então a gente tem que realmente começar devagar, ir aprimorando e absorvendo isso. Mas tem grande potencial, sim, do carro autônomo ser algo extremamente seguro. E este ano a gente tem eleição, né, aqui no Brasil. E já tem alguns perfis falsos sendo operados por ciborgues, robôs, que propagam fake news, né? E a população vem caindo nessas fake news, elas vêm divulgando a todo momento essas fake news. Como que a gente pode se prevenir diante disso? O que é interessante é que os robôs, eles distribuem a fake news criada pelo ser humano.
E hoje está sendo usado inteligência artificial exatamente para detectar quais são as fake news. Tá? Então é como se falasse, olha, estou usando robôs automáticos, né, inteligentes para distribuir a fake news e ao mesmo tempo a gente está usando robôs inteligentes para barrar a fake news. Né? Então quando a gente fala aí, uma área que deve prosperar bastante é a área de segurança da informação. Principalmente usando inteligência artificial para determinar o que é bom, o que é ruim, o que tem que ser cortado e evitado e o que pode passar. Né? Então acho que aí necessita um investimento grande em inteligência artificial para que a gente possa barrar as fake news que acontecem realmente. E a gente também tem empresas usando inteligência artificial, por exemplo, para preparar relatórios sobre eleições, sobre esportes. Como que a gente pode saber se essa checagem foi feita de forma correta? Não sei. É realmente difícil você saber se aquilo foi feito de forma correta. O que a gente precisa ter certeza é se o sistema está realmente indo em fontes corretas. Se a gente garante que o sistema de IA está buscando informações que são corretas, ele muito provavelmente vai te dar, ele tem diversos meios e técnicas, né, para extrair realmente o que é importante, o que é mais relevante, mas se ele tiver acesso a informações que são fake news ou incorretas, né, e aí não tem muito o que fazer. Até o ser humano poderia errar, né, como já errou, quando vai em fontes que não são confiáveis. A gente tem exemplo de aplicação da inteligência artificial, sistemas que foram até o Facebook para aprender informações e saíram de lá extremamente raivosos, né? Porque você tem um lugar onde os haters adoram postar coisas. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a fonte do sistema de inteligência artificial. Então, que dados você realmente disponibiliza para ele? E a partir daí você pode confiar, porque aí o sistema está bem delineado para trazer aquilo que realmente é relevante. A gente tem um outro setor, por exemplo, as companhias de telecomunicações, os bancos, eles digitalizaram já o atendimento ao cliente. Sim. A população não gosta, né? A maioria, porque tem que ficar digitando lá, você fala teoricamente com um robô, e só depois de muito tempo você consegue falar com o atendente, né? Como que fica o lado do consumidor nessa história? Porque às vezes você liga para um lugar e você não consegue chegar ter a resposta que você precisava antes de falar com o atendente, você tem que ligar várias vezes, o robô não entende o que você quer exatamente. Eu acho que a gente está num momento de transição, né? Se a gente vê o que o Google estava mostrando agora há pouco tempo, em que a assistente do celular pode marcar um corte de cabelo para você ou tentar marcar uma mesa num restaurante, esse sistema também pode estar do outro lado da linha, entendendo o que você quer e tentando resolver o seu problema. Né? Vamos pensar pelo lado bom disso. Hoje a gente reclama, mas a gente também reclamava que quando você ligava, ele falava, olha, você vai ser atendido daqui a meia hora, fique na linha, não podia desligar. Né? E imagina agora que esse robô possa levar você a resolver os seus problemas 24 horas por dia, você não tem mais o horário para ligar, você liga a hora que você quiser e ele pode te atender. Então acho que é esse o ponto que eu falo que a sociedade precisa entender um pouco da evolução da inteligência artificial. Talvez ela entendendo como o sistema funciona, como é aquilo, ela pode ser um pouco mais, digamos, mais flexível e ajudar o sistema a evoluir ao invés de só reclamar que aquilo não está funcionando. Né? Algumas implementações são realmente irritantes, mas é um período de transição, a gente ainda não tem uma tecnologia completamente confiável no reconhecimento de voz, naquilo que você realmente quer, né? E também a gente tem um problema de um monte de gente que precisa ser atendida ao mesmo tempo e você precisa pôr no sistema automático. Então, eu acho que é uma questão, é um período de transição. A gente deve ter muita coisa interessante vindo por aí e acho que essas reclamações devem diminuir. Você citou de novo o caso das assistentes virtuais. Muitas utilizam comando de voz, né? É muito perigoso isso, porque às vezes o seu celular, a gente está conversando aqui, o celular está aqui do lado. Aí ela escuta o meu comando de voz, reconhece a minha voz, só que eu não estou teoricamente pedindo nada para assistente virtual. Às vezes a gente está conversando de uma coisa que a gente não quer que ninguém saiba e a assistente está lá, salvando tudo. Salvando tudo, Isso é perigoso também. É perigoso. Eles deveriam ter alguma forma, né, de realmente ter certeza de que você está falando com o celular ou não. Isso acontece mesmo, acontece com todo mundo. Você põe o celular do lado, você começa a conversar com alguém, de repente seu celular começa a conversar com você, perguntando, eu não entendi, você pode repetir? Né? E você não está conversando com ele. Então isso realmente precisa evoluir. Né? Não é simplesmente uma chamada ou uma palavra que deve ser acionada. Tem que ter algum outro movimento, sei lá, se eu pegar o celular na mão
ele reconhecer o meu rosto, ver que eu estou falando para ele, né? Isso está muito perto de acontecer, né? Os celulares hoje já reconhecem seu rosto, já abrem a tela só pelo reconhecimento do seu rosto. Então, acho que isso também deve se resolver em breve. Mas, de novo, né? A gente percebe algumas falhas na inteligência artificial e que precisam ser melhoradas. Você citou aí que a gente conversa com assistente virtual, elas estão cada vez mais modernas, você pode bater um papo com ela numa boa, né? E é legal, olha, tem muita coisa que ela sabe que você não acredita que ela você fala, não deve saber isso. Aí você pergunta, ela sabe, você fica surpreso, é verdade. Teve um tempo atrás até que as pessoas brincavam com ela, né? No carnaval teve uma brincadeira, que você perguntava, não lembro o que, de música, e ela... Conforme ela ia falando, que ela fala de uma forma meio robotizada, né? E fica divertido, virou... O pessoal se diverte com isso, é verdade. Utiliza para tudo, né? Exatamente. E Flávio, de acordo com o estudo da PwC, a inteligência artificial ela vai acrescentar 15,7 trilhões de dólares ao PIB mundial em 2030. Além disso, estima-se que entre os anos de 2017 e 2030, a tecnologia deve responder por 55% dos ganhos econômicos ao multiplicar a produtividade. Diante desses dados, quais são as expectativas, né, para a mão de obra humana? Então, a discussão que tem hoje em dia sobre as profissões do futuro, elas são realmente, eu não vou dizer assustadoras, não, porque não são. Na verdade, elas são surpreendentes, tá? Ou seja, o ser humano vai ser demandado para fazer coisas de ser humano, vamos dizer assim. É que nós temos muitos trabalhos robotizados. As pessoas vêm e repetem a mesma coisa, em diversas áreas. Tá? Vai desde a advocacia, contabilidade, parte financeira em geral, né? ou alguns trabalhos manuais em diversos lugares da manufatura. Então, nós fazemos um trabalho robotizado. Então, o que a gente brinca, a gente quer que o ser humano seja ser humano, que ele tenha mais tempo para ele, que ele interaja com as pessoas. Sei lá, por que eu preciso ter um ser humano que fica soldando o carro, ao invés, ele podia estar atendendo uma pessoa e falando qual carro você quer. Ele desenha o carro junto com você e aí o robô faz o carro do jeito que o cliente quer. Tá? Então, a gente vai precisar de pessoas para tratar com pessoas. Então, as relações de trabalho devem realmente mudar. Né? Por isso esses valores, né? Ou seja, a produtividade vai aumentar, as pessoas vão ter cada vez mais produtos, mais baratos, porque a produtividade é maior. A visão que a gente tem é otimista, tá? A nossa vida deve ser muito melhor. Né? A gente deve trabalhar menos horas e a gente deve fazer coisas que o ser humano deveria fazer. Tá? É essa a visão que a gente tem. E alguns especialistas acreditam, né, que a inteligência artificial vai alcançar a capacidade humana em 25 anos. Você acredita que isso pode acontecer mesmo? Olha, pode não e pode também não, tá? Não dá para saber, tá? Eles analisam gráficos de evolução, obviamente, mas também se achava lá na década de 70 e 80 que a gente estaria já vivendo desde 2000 um mundo de robôs inteligentes. E a gente ainda não está nesse nível. Tem muita coisa difícil para ser resolvida daí para frente que a gente não sabe se vai resolver em 25 anos. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Estima-se o carro autônomo no mundo inteiro, mas pode ser que tenha um empecilho aí no meio que a gente ainda não sabe qual é e que pode demorar mais tempo para o carro entrar. Né? Se ele continuar cometendo os problemas as falhas que ele tem hoje em dia, ele não vai entrar. A população não vai aceitar isso e nem nós, pesquisadores, técnicos. Né? Então a gente não sabe, pode ser que sim, tá? Tem grande chance de termos aí robôs inteligentes ou sistemas inteligentes ajudando a nossa vida. O nosso celular, por exemplo, fazer tudo para a gente. Né? E no caso da medicina, por exemplo, hoje a inteligência artificial já é utilizada em alguns procedimentos médicos, né? Como cirurgias, por exemplo. Isso é seguro hoje em dia? Olha, hoje ela é sistemas de recomendação, né? Ela ajuda o médico a tomar a decisão. Não é ela que toma a decisão. Então, assim, isso é bem cuidado no sentido de que a inteligência artificial só vai tomar alguma decisão em caso de cirurgia quando ela realmente for extremamente confiável ou o nível de erro dela ser menor que o erro humano. Né? Não faz sentido, acho que para ninguém nesse planeta, que tanto a robótica quanto a inteligência artificial substituir o homem se ela comete mais erros que o ser humano. Ela só vai entrar quando ela for realmente mais confiável. Tá? E na medicina, principalmente. E a gente pode ter um dia uma máquina ensinando outra máquina, por exemplo, sem a participação humana? Então pode. Isso passa a ser um pouco assustador, mas pode. Mas precisa ver se também é algo que a gente quer. Né? Eu brinco com os meus alunos, eu dou aula exatamente sobre isso. E se eu tenho um robô que lava a louça, ele não precisa necessariamente saber abrir uma porta.
ele não precisa saber discutir sobre política. Então eu posso desenvolver um sistema de inteligência artificial, o carro autônomo, ele só sabe dirigir carro, ele não sabe lavar louça, ele não sabe fazer outra coisa que não seja. Então a gente pode criar sistemas de IA específicos e aí ele não vai ter essa capacidade de criar um robô completo, né? Nós, seres humanos, somos ecléticos, fazemos muitas coisas, temos essa diversidade. Esses sistemas não precisam ter. Até porque se eles tiverem, talvez o erro, a quantidade de erro deles seja maior do que do ser humano. Então é melhor que ele seja específico, saiba fazer aquilo só muito bem, né? E aí a gente não vai ter esse mundo tão apocalíptico que as pessoas pensam que a IA pode gerar. Flávio, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Sim, se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, pode me mandar e-mail lá na FEI, né? É flaviot@fei.edu.br. E estou à disposição para tirar dúvidas aí e conversar mais sobre inteligência artificial e robótica. Obrigada. O que agradeço. O Espaço Livre fica por aqui. Obrigada pela companhia. TV Câmara São Paulo, a política da cidade, passa por aqui.